Glória a Deus. Ai, Jesus, que responsabilidade. A pastora falou comigo domingo, né? Disse, Jéssica, você podia levar a palavra a quartos? Pastora, mas eu não sou pregadora. E aí, não é assim, eu sou só da oração, assim. E aí, quando eu cheguei, mas eu tenho muita dificuldade de dizer não aos meus pastores, porque eu aprendi o princípio da honra, né? E aí, quando eu cheguei em casa, o Senhor começou a falar comigo mesmo, eu estava estudando, e o Senhor começou a falar comigo o que Ele estava ministrando no meu coração, o que eu estou vivendo nas últimas semanas. Fale sobre o que você está vivendo, porque não é só você que está passando por isso, né? Então, na verdade, não é uma pregação, mas é um compartilhar, né? Eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado comigo e que está me moldando durante esses últimos dias. Eu espero que vocês sejam mais que abençoados, porque uma coisa eu aprendi, não importa quem está aqui falando, porque nós somos só instrumento, né? Na verdade, quem fala é o Senhor. Então, o que é que eu tenho para falar para vocês, né? Eu vou pedir para que vocês abram lá no Evangelho de João, né? No capítulo 14, no versículo 27. E a palavra, né, diz assim: a paz vos deixo, minha paz vos dou. Vou dá-la a vós, não como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, não é? Esse foi o próprio Cristo falando, não é? Uma conversa, um discurso que ele teve com os seus discípulos, momentos antes dele ser preso. É um capítulo lindo das Escrituras, embora aquele momento fosse um momento difícil para Cristo, mas é uma passagem muito linda. Ele disse coisas muito profundas ali. E o que ele falou comigo, o que ele tem tratado em mim, né, e eu espero que poder abençoar vocês, é a respeito da paz, né? Então, a primeira parte desse versículo que diz assim: a paz vos deixo, minha paz vos dou. Então, Jesus, ele já nos deu a paz dele, né? E ele diz que não é a paz que o mundo dá, né? Porque a paz de Cristo é uma paz muito superior, ela não tem comparação com a paz do mundo. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma saudação que nós, que somos do corpo de Cristo, nós falamos muito. Como paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Aí você está no telefone digitando paz do Senhor. Ou seja, algo que é tão importante, que foi dado por Deus para nós, nós transformamos em uma mera saudação, sem saber nem o que estamos falando, né? Sem nos atentarmos para isso. Ou então, quando é pior, né? Aquela pessoa que não simpatiza muito com você, aí olha para você e faz paz do Senhor, né? Já aconteceu comigo, com misericórdia, Jesus, eu recebo ou não essa paz, não é? Então, eu gostaria que a gente parasse um momento para refletir sobre isso. Que nós colocamos a paz que Deus nos deu no lugar de uma simples saudação. E não conseguimos, não paramos para refletir a bênção que isso é, né? E diante disso, tem algumas indagações, não é, que nós precisamos fazer, precisamos meditar. O Senhor, ele já nos deu a paz dele. Mas nós estamos realmente andando na paz do Senhor? Não precisa responder, mas faça essa pergunta, analise na sua vida. Você realmente está andando na paz do Senhor? Segundo, nós realmente temos sido instrumentos da paz do Senhor? Porque não é suficiente apenas andarmos na paz do Senhor, mas nós sermos instrumento na vida das pessoas que nos rodeiam, instrumentos de paz. E se a gente for parar para pensar, nós vamos identificar vários momentos em que nós não temos sido instrumentos de paz, porque até a omissão pode ser uma forma de nós causarmos contenda,
naquele ambiente que nós estamos. Porque a omissão nem sempre é bom. Aliás, na minha opinião, nunca é bom, não é? Então, precisamos ter esses dois pilares: andarmos em paz conosco, com Deus, e sermos instrumentos de paz na vida daqueles que nos rodeiam. Quem é que nos rodeia? Nossos familiares, no nosso trabalho, nos nossos amigos. Por onde nós passarmos, nós devemos sempre ter uma palavra abençoadora de paz para aquele que está precisando. Será que nós temos feito isso? O mundo hoje, né? Qual é o cenário que nós encontramos hoje? Quando você para friamente para analisar. Jesus, ele nos deu a paz. Mas o que é que nós encontramos? Países em guerra. Glória a Deus, porque aqui nós não temos guerra, mas não temos guerra declarada. Nós temos um índice de violência altíssimo, né? Países em guerra, pessoas, lares cada vez mais destruídos, onde a paz ela é pontual. São lares que não vivem em paz. São pais que matam filhos, filhos que matam pais. Isso é tão comum, né? Nas grandes cidades nós passamos, a nossa vida é tão atribulada que nós passamos uns pelos outros, se acotovelando todos os dias. E você não é capaz de olhar para o seu irmão. Você não sabe se ele está em paz, se ele está passando por um problema, porque a vida cotidiana tem nos consumido, né? O trabalho muitas vezes tem nos consumido. E a gente vive nesse cenário de caos e parece que nós somos submergidos por ele. Nós somos invadidos por isso. E pior, começamos a achar isso normal e olhar para o nosso irmão e dizer: paz do Senhor. Né? Então, que nesse cenário nós possamos refletir a respeito. O que podemos fazer, tanto para andarmos em paz, para desfrutar essa paz que Cristo nos deu e para sermos instrumentos de paz. Porque diante desse caos, nós temos, por exemplo, uma coisa que o Senhor me lembrou, que é apenas um exemplo, mas o que é que nós podemos observar? Programas, por exemplo, de TV, que se utilizam desse caos instalado, dessa guerra urbana que nós vivemos, para fazer disso audiência. Parecem as hienas no meio, né, das presas, né, fazendo aquele sensacionalismo, ganhando audiência, ganhando ibope em cima da falta de paz da humanidade que Deus tanto ama. E nós, ao invés de sermos instrumentos de paz, nós ligamos a TV e levamos essa falta de paz para dentro da nossa casa. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Não é? Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco, que Deus falou ao meu coração. Tá certo? Então, a paz do Senhor, em primeiro lugar. A primeira coisa que é preciso desconstruir. A paz do Senhor, ela não pode se resumir a uma frase pré-fabricada, que nós usamos apenas para nos identificarmos como cristãos. Ah, você é cristã? Sou paz do Senhor. Então o outro não precisa nem dizer que é, porque eu já vou identificar. Não é? Então, que cada vez que a gente abrir a boca para dizer isso, para saudar as pessoas com essa frase, que nós tenhamos o verdadeiro entendimento do que ela significa. Porque o próprio Jesus, no momento de aflição, de dor, que sabia o que ia passar em seguida, ele nos deu a paz que vem dele. Amém? E há mais algumas indagações que nós precisamos fazer, né, nesse momento de reflexão. E foi nesse momento que o Senhor disse: fale sobre isso. Oh, Jesus, eu não queria. Ele disse assim: você já ouviu certamente muitos sermões sobre a paz do Senhor. Aí eu já. Não sei se alguém aqui já, certamente, alguém também já deve ter ouvido, né? Há muitas pregações, muitas ministrações sobre a paz do Senhor. Eu já, Senhor, já ouvi.
Aí ele olhou para mim e disse: e por que eu preciso repetir? Oi? Não é? Então, por que o Senhor? Teoricamente, eu fui pensar sobre isso. Teoricamente, se nós fôssemos obedientes, Jesus só precisava falar uma vez, né? E a gente ia obedecer. Os nossos pais, pelo menos eu, quando eu vou me referir à forma que a minha mãe me criou, eu costumo dizer assim: não, quando eu era criança, minha mãe só dizia uma vez, ela não repetia duas, porque eu obedecia. E por que que com Deus ele precisa ficar repetindo? Eu, amém, Jesus. E ele falou bravo, viu? Assim, Deus é doce, né? O Senhor é doce, mas ele falou bem assim: por que eu preciso ficar repetindo, se você já ouviu? Então, em cima disso, eu fui pensar, é mesmo, eu não sei, mas vamos pensar, por quê, né? E eu cheguei à simples conclusão de que eu não obedeço o que ele me fala, porque se ele já falou, eu deveria obedecer. E por que que eu não obedeço? Por tantas questões, não é? Por tantas coisas que tem por trás, por tantos medos, por dúvidas, por receios, por angústias, por coisas que eu mesmo plantei, por coisas que outras pessoas plantaram em mim, que eu permiti. Tudo isso faz com que eu não obedeça ao Senhor. Tudo isso faz com que Ele fique me repetindo. Precise me repetir o tempo todo que Ele é um Deus de paz. Amém? Então, é necessário, né, que nós possamos abrir o nosso coração para a paz do Senhor. Por quê? Porque se nós não estamos obedecendo e recebendo essa paz que Ele já nos deu, porque Ele já nos deu, é porque nós estamos abrindo nosso coração para aquilo que é contrário à paz. Quando você não está em paz, você está o quê? Ansioso. Tem coisa pior do que a ansiedade. O mal do século. É muito ruim andar ansioso, né? E fui refletir, né? É muito ruim. Então, no curso da vida acontece mais ou menos assim. Aconteceu comigo, não sei se com vocês. Você tem 15 anos, aí diz assim, não, você tem 10 anos. Você vai ser o quê quando crescer? Aí você fica, ai, não sei. Então, você está ansioso pela profissão que você vai ter. Aí você se torna jovem, entra na universidade, né? Começa um curso. Você ainda não casou, você vai casar com quem? Eu tenho que casar. Aí você vai, né? Deus manda aquele varão bem lindo, aí você vai, ou aquela esposa, né, Judson? Aí você casa. Eu casei, mas eu não vou ter filhos, não? E se eu não tiver filhos? E se eu só tiver um filho? E se meu filho não nascer saudável? E quando ele crescer, o que é que ele vai ser? E se eu não puder criar o meu filho? Aí os anos passam. É quando você já está na meia-idade. E se eu não conseguir me aposentar? E o que eu vou fazer? E quando eu me aposentar? E como vai ser minha vida? E eu vou ficar ocioso, aí você se aposenta. E agora, eu vou fazer o que da vida? Então, é mais ou menos assim. Vocês percebem que durante toda a nossa vida, nós temos perguntas e nos consumimos em ansiedade para responder essas perguntas que são as mesmas, né? Elas não mudam para todos, é a mesma coisa, mas que isso não vai acrescentar em nada na nossa existência. Quem lhe garante, eu não tenho filhos, mas assim, por muito tempo eu fiquei, meu Deus, eu não tenho filho. Quando eu ficar idosa, quem vai cuidar de mim? Quem garante que seu filho vai cuidar de você? Onde é que está escrito isso? Pelo contrário, a palavra diz que deixará o homem a sua casa, a sua parentela. A gente cria filho, vocês, né? Criam os filhos, eles vão crescer e eles vão constituir a sua própria família. Lógico que os laços permanecem, mas é apenas um exemplo para mostrar como nós nos consumimos em ansiedade no lugar da paz que o Senhor nos deu por coisas que são totalmente fúteis e que fogem ao nosso controle. Nós não temos controle sobre a vida, a nossa vida é do Senhor. Ele que direciona os acontecimentos e os fatos. Agora, nós precisamos ser cooperadores do reino. E como é que nós vamos ser cooperadores? Deus não fez bonecos. Ele fez pessoas à sua imagem e semelhança. Então, Ele nos deu a paz e Ele não fez bonecos. Então, nós somos agentes ativos no reino de Deus. E eu preciso cooperar para que eu possa desfrutar da paz que Ele me deu.
Porque se eu não desfrutar da paz que Ele me deu, ela vai ficar lá. E eu vou desfrutar de ansiedade, porque o inimigo ele não tem poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Mas o que é que acontece? O poder que ele usa para nos atingir, somos nós que permitimos, porque nós abrimos a porta. Então, na hora que você começa a fazer muitas indagações, começa a ouvir coisas, começa a plantar coisas no seu coração que vão de encontro à paz, que vão lhe trazer ansiedade, que vão lhe trazer medo, a paz do Senhor você não vai conseguir desfrutá-la. E é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos sem perceber. É por isso que Deus precisa ficar repetindo o tempo todo: eu sou um Deus de paz e eu lhe dou a minha paz. Amém? Então, eu acho que a gente pode facilitar o trabalho de Jesus, né? E ser mais obediente para que nós possamos realmente desfrutar dessa paz que Ele já nos deu, né? Que já está disponível para nós. E como desfrutar? Como fazer isso? Tá, eu já entendi, mas eu não consigo. Né? Eu mesma, Jéssica, muitas vezes eu não consigo. Senhor, a minha mente sabe, mas o meu coração, não. Eu não consigo sentir, eu consigo saber. E como é que eu faço para sentir? Porque Deus, Ele sonda o coração. Ele sabe que você está proferindo com a boca: eu tenho a paz do Senhor, mas o seu coração está desse tamanhinho, ansioso, com medo. Ele sabe disso, né? E aí tem algumas estratégias que nós podemos utilizar. Quais seriam? Por exemplo, lá no mesmo capítulo, em João, versículo 14, no capítulo 14, no versículo 26, ele fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará tudo, e tudo quanto tenho dito a vós, ele vos fará lembrar. Então, na hora que não sei se já aconteceu com alguém, mas às vezes você está tão aflito, tão angustiado por todas essas questões, né, que eu falei aqui, e vem de repente um versículo na sua mente que você não estava nem esperando por ele. Então, é o Espírito Santo que te lembra, que traz aquilo ali para você. Mas como é que ele vai me lembrar de algo que eu não sei? E aí foi o que o Senhor me falou: leitura da palavra. Não é? Nós precisamos ler a palavra do Senhor, porque a palavra é o próprio Deus falando. Porque na hora que você se alimenta da palavra de Deus, o Espírito Santo, nos momentos em que você pensar em ficar sem paz, ele vai lhe lembrar: filha, lembra aquilo que eu lhe disse? Eu sou um Deus de paz, eu estou com você, eu te dou a paz que excede todo o entendimento, não temas. Não é? Ele vai lembrar. Então, é extremamente importante que nós tenhamos esse tempo de leitura da palavra para que nós possamos ser alimentados. Lá em Tiago, não precisa abrir, mas lá em Tiago 1:21, ele fala que a palavra em vós implantada é poderosa para salvar a vossa alma. Então, salvar a nossa alma de quê? Da ansiedade, do medo, do temor, da tribulação. Diz que está me tirando a paz. Então, o Senhor vem me salvar através da palavra, para que o Espírito Santo possa me lembrar no momento oportuno. Né? Essa é uma estratégia. Amém? Outra estratégia, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, tá? Está lá em Filipenses, versículo 4, 6. Inclusive o pastor Tarsos recentemente, não faz muito tempo, ele até ministrou uma pregação, uma palavra sobre esse versículo, né? E diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações, súplicas, com ações de gratidão, sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Amém? Então, depois quem quiser, pode até ir lá no canal e ver a pregação que o pastor fez a respeito disso, muito, muito esclarecedora, não é? Mas qual é a estratégia que eu vou usar aqui para desfrutar dessa paz que o Senhor me dá? A oração. A oração com súplica, com ação de graça, com pedido. Ao invés de a gente ficar com medo, ansioso, vá conversar com o Senhor, né? Vá pedir a Ele, vá falar para Ele aquilo que está lhe angustiando, aquilo que está tirando, que está roubando a sua paz. Seja um sentimento, seja uma situação, seja uma pessoa. Mas ao invés de fazer isso, nós ficamos nos consumindo naquele círculo vicioso, o tempo todo girando, pensando como vai ser, o que eu vou fazer, ao invés de orar a Deus e apresentar a Ele aquilo que está nos tirando a paz. E Ele vai lhe dar a paz que excede o entendimento. A gente já está... Eu estou careca já de ouvir que a paz que vem do Senhor não é a ausência de problemas. Não é. A paz que vem do Senhor é a paz que lhe mostra que você está acima disso, porque você está em Cristo. E não tem nada que possa tirar a paz de Cristo de você. É a paz que estava em Daniel, quando ele estava na cova dos leões, por exemplo. É a paz que estava nos amigos de Daniel, quando estavam na fornalha. É a paz que estava com o profeta Eliseu, quando ele foi cercado pelo exército inimigo. Eles estavam com grandes problemas ali, não é? Você está numa cova com leões famintos, eu acho que é um problema grande. Mas você está em paz. Então é essa paz que excede esse entendimento que nós não conseguimos entender. Então não é ausência de problemas, é saber que você tem dificuldades, que você está no caos, mas que Deus é acima disso e Ele pode livrar. Ele pode mudar a nossa história, a gente sabe disso, e porque não vivemos nesse caminho, porque que nós muitas vezes nos desviamos disso, né? Então é importante que nós apresentemos isso ao Senhor, porque Ele é poderoso para nos trazer uma palavra de conforto. A terceira estratégia está lá em Isaías. Isaías 26. Versículo 3. Diz assim: Tu guardarás em completa paz aquele que tem firme entendimento, pois ele confia em ti. Então, é preciso confiar em Deus. Uma vez o Senhor disse isso a mim também. Por que você não confia em mim? Eu acho que eu já até compartilhei isso aqui na igreja uma vez. Ele me mostrou uma passagem, um versículo que fala sobre o sol da justiça, né? E nascerá o sol da justiça. E ali eu fiquei meditando naquilo, e ali o Espírito Santo disse a mim: se você sabe que eu sou justiça, por que você não confia no meu amor? Porque o meu amor é justiça. Isso assim, sempre que eu estou passando por algum momento de dificuldade, eu lembro disso, né? Que Cristo é o sol da justiça. Então é preciso confiar em Deus. A gente não confia, a gente confia em nós, a gente confia no dinheiro, a gente confia no nosso chefe, mas a gente não, verdadeiramente, se você for parar para avaliar, nós temos muita dificuldade de confiar verdadeiramente, genuinamente em Deus. E isso nos tira a paz. Porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser o meu trabalho, eu não sei como vai ser o meu futuro, eu não sei. Por quê? Não é para saber mesmo, não tem que saber não, porque as coisas ocultas, né, pertencem a Deus. Mas na hora que você confia no Senhor, isso não vai ter a sua paz, porque você sabe que Ele tem o melhor para você. Mesmo que você vá para a cova dos leões, mas a paz excede o entendimento, ela excede a cova, ela está acima daquilo ali. Então que a gente, através da estratégia 2, que é a da oração, que nós possamos alcançar a estratégia 3, de confiança.
A gente tem que ser sincero com Deus. Senhor, eu não consigo. Me perdoe, mas eu não consigo. Me ajude a confiar no Senhor. Me ajude, porque eu não consigo. A gente tem que aprender a ser sincero com Deus. O problema é que a gente faz um discurso, mas no coração a gente sente outra coisa, muitas vezes. Né? Então, que a gente apresente isso ao Senhor e passe a confiar nele. Porque na hora que você confia, bom, o Senhor vai fazer, eu não sei. E aquilo lhe traz uma paz tão grande. Gente, Deus é bom. E Ele é Emanuel. Então, quando você sabe que Ele é Emanuel, que Ele está perto, e que Ele é bom, Ele confia, você consegue confiar nele. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, meu irmão, realmente, do fundo da sua alma, que Deus lhe criou para andar em angústia? Ele lhe criou para andar em angústia? Não, não criou. O tempo do Senhor é muito precioso para Ele fazer uma pessoa para andar em angústia. Ele criou para que a gente ande em paz. Só que nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas mãos, nós abrimos as portas para que a angústia, o medo e o pavor entrem na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Somos nós que abrimos, porque Satanás ele não tem esse poder. Nós estamos em Cristo, mas nós abrimos. É como se nós abríssemos a nossa casa e dissesse, entre e bagunce. Então é preciso fechar essas portas, que nós chamamos de brechas, né? É preciso fechar essas portas e dizer, Senhor, eu confio em Ti. E use a estratégia 3, a estratégia 2 em oração, que o Senhor é bom, Ele vai lhe ajudar a confiar nele. Amém? O que mais? A quarta estratégia está lá em Salmos. Salmos 119. No versículo 165. Que diz assim: muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ou seja, voltamos aí, né? Obediência. Então, amar a lei do Senhor é obedecer. Sabe por que é que nós temos, assim, pelo menos eu falo por mim, a gente tem dificuldade às vezes de obedecer a Deus, porque nós temos na nossa mente muitas vezes que obedecer a Deus é andar como um boneco engessado que nada pode, que a vida é muito chata. E não é isso. A obediência à lei do Senhor nos protege do mal, nos protege da ação do inimigo, nos protege de nós mesmos. Né? Quando você obedece ao Senhor, você está no centro da vontade dEle. E o mal não se aproxima de Deus, não pode tentar a Deus. E se você está embaixo da proteção dEle por obediência, esse mal não vai chegar até você. Então, a obediência ao Senhor é paz, porque nos livra de todo o mal, nos livra daquilo que vem para nos angustiar, para nos trazer a falta de paz. Então, como é importante obedecer, como é importante desconstruir essa ideia de que você é cristão e que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Você pode tudo, eu posso tudo, só não me convém. Porque aquilo que não me convém, ao final das contas, vai tirar a minha paz de uma maneira ou de outra. Pode não ser agora, pode ser daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Mas existe a lei espiritual da semeadura, e o que a gente planta, a gente colhe. Você pode não colher agora, né? Então, quando você ama a lei do Senhor, você vai ter paz, porque você vai ter prazer em seguir, em obedecer. Isso em tudo que a gente vai fazer, né? Por isso que precisamos usar a primeira estratégia de ler a palavra, de ouvir Deus falando, para que o Espírito Santo nos lembre.
E precisamos orar a Ele e dizer, Senhor, por mim eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor me fortalecer, eu vou conseguir obedecer. Porque tem coisas que a gente não consegue fazer realmente por nós mesmos. Tem muitas coisas que por mim, só eu, pelo menos, eu não consigo. Né? Teve uma época da minha vida, só abrindo um parêntese, que eu fazia uma oração assim, Senhor, amanhã eu vou esquecer dessa oração que eu estou fazendo hoje, mas eu sei que o Senhor não vai. Então, se por acaso eu pensar em me desviar, em nome de Jesus, o Senhor não permita, tá certo? Eu estou lhe autorizando. Por mais que eu diga que eu não queira, mas é porque eu vou estar doida. Eu quero sim, o Senhor não, Jesus, o Senhor não esqueça não. Eu orava muito isso, né? Porque eu era sempre muito inclinada a fazer aquilo que eu sabia que não agradava o Senhor, muito inclinada a querer sair dos caminhos dele, a querer ir por caminhos que eu sabia que eram de morte. Mas eu dizia muito a Deus, Senhor, eu quero, mas o Senhor não deixe, viu? Olha, eu estou dizendo que eu quero, mas o Senhor não deixe não. Em nome do Senhor, não deixe. Né? E assim foi. E graças a Deus eu nunca pensei, cheguei perto. Mas o Senhor é fiel e Ele escuta as nossas orações. Não é? Então, que a gente peça ao Senhor para obedecer. Nessa área eu não consigo. Isso aqui eu não consigo obedecer. Me ajude. O Espírito Santo lhe fortalece. E Ele vai lhe mostrar o caminho. E aí você vai encontrar, não é paz não, é muita paz. Muita. Não é? Amém, Senhor. Está terminando, tá, gente? E a outra estratégia que eu achei muito legal está lá em Colossenses. No versículo 3, no capítulo 3, no versículo 15. E diz assim: E a paz de Deus governe em vossos corações, para o qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Olha aí a outra estratégia aparecendo, né, de gratidão na oração. Algumas traduções dizem assim, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Então, se é o árbitro do nosso coração, por que nós não tomamos as nossas decisões baseadas na paz do Senhor? Não, nós tomamos decisões, e às vezes decisões importantes, que irão comprometer toda a nossa existência. Nós tomamos decisões pautadas no medo, na ansiedade, muitas vezes, do não querer estar naquela situação, na falta de paciência, em qualquer coisa, menos na paz. Nós que andamos com Deus, sabemos quando Ele fala conosco. E você está sentindo dentro de você, Deus está lhe dizendo no seu espírito, não faça isso, e você, por medo, está fazendo. Porque você está abrindo a porta do medo e fechando a porta da paz. Então, que a paz do Senhor seja o árbitro do seu coração, que nós tomemos decisões, planos baseados nessa paz. Orar ao Senhor, Senhor, me ajuda a sentir paz, que a tua paz seja o árbitro do meu coração, que nós possamos andar em unidade, porque nós fomos chamados em um só corpo. É tão importante a unidade e a gente vê isso tão pouco na igreja do Senhor, na nossa casa, muitas vezes, né? A divisão prevalece muitas vezes, ao invés da unidade. Então, que a paz seja o árbitro, que nós pautemos as nossas decisões, que nós andemos em unidade uns com os outros e principalmente com Deus, para que a paz dele esteja conosco e as portas da ansiedade na nossa vida elas possam ser fechadas. Amém? E a última estratégia está lá em Romanos. No capítulo 12, no versículo 18. No que for possível de vossa parte, tende paz com todos. E tem muito a ver com a unidade, tenha paz com todos, no que depender de você. Agora, cuidado com a soberba espiritual, já aconteceu comigo assim, da pessoa dizer, não,
mas eu não sou de criar contendas, porque eu sou do Senhor. Eu quero paz. E uma soberba gospel, né? Tipo, eu estou acima de você, isso não me atinge. Deus, Ele não ama os soberbos, Ele exalta os humildes, porque a honra, como é, a soberba precede a queda. Não é desse tipo de comportamento que o Senhor nos exorta aqui, mas no que depender de nós. Como é que nós podemos estar em paz com todos? Quando um amigo chega aflito e pede uma palavra, ou às vezes nem pede, mas você tem sempre uma palavra para dar para aquela pessoa. No seu trabalho, né? Quando você é um agente que causa harmonia naquele ambiente, por exemplo, na igreja. Quando a gente fecha a boca, né? Fechar a boca é importante demais. Porque tem até alguns versículos que falam sobre isso, né? Que nós semeamos através da nossa língua. Plantamos contenda, fofoca. Eu até botei aqui, né? Semeia contenda, fofoca. Quando você guarda amargura, quando você não perdoa. Você não está, você que eu falo nós, né? Nós não estamos contribuindo para andar em paz com todos. Porque se eu tenho uma amargura de um irmão, por algum motivo, eu não preciso falar. Não, mas eu não falo nada, mas não precisa falar. Existe uma coisa chamada linguagem corporal. Só em olhar para você ele vai saber. Você acha que você não está causando contenda? Você está obedecendo ao Senhor? Não, não está. Então a gente precisa se examinar. E no que depender de nós, que nós tenhamos paz com todos. Em todos os ambientes, não só na igreja. Amém? Enfim, né? Foi isso que o Senhor falou comigo. E aí, voltando ao início, não precisa voltar, mas no versículo que nós iniciamos essa conversa, lá em João 14, versículo 30, ele diz assim: o príncipe deste mundo nada tem direito e nada pode sobre mim. Então, nada pode. Quem é o príncipe desse mundo? O inimigo. Então, ele nada pode sobre Cristo. E se nós estamos em Cristo, ele nada pode contra nós, sobre nós. E, finalmente, a paz que o Senhor nos deu, nós vamos poder desfrutar dela. E aí poderemos falar com toda a convicção, do nosso coração, do nosso ser, não apenas como uma linguagem de crente, mas tendo a certeza daquilo que nós falamos, nós vamos poder proferir o que está lá em João 16:33, que é tão conhecido, que nós falamos também muitas vezes, sem parar para refletir o que isso quer dizer. Eu vos preveni sobre todos esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Então o Senhor nos fala sobre confiança, sobre oração, sobre leitura da palavra, sobre o Espírito Santo dele, sobre unidade, para que nós tenhamos paz. Amém? E aí, agora para finalizar de verdade, eu queria deixar uma palavra para que a gente possa meditar nisso que o Senhor falou conosco, que está lá em Salmos. Salmos 29. 29:11, que diz assim: o Senhor dará força a seu povo, o Senhor abençoará a seu povo com paz. Amém? Então, vamos colocar as estratégias, vamos ser praticantes da palavra, colocar as estratégias em uso, porque nós somos abençoados com a paz do Senhor. E quando nós abrimos a nossa boca para dizer paz do Senhor, não vai ser só uma saudação, não. Nós vamos ter o verdadeiro sentido do que aquilo significa. Amém? Amém? Vamos orar? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.